Pergunta: é possível ainda que os obsessores utilizem instrumentos eletrônicos etéreos, ou melhor, o equivalente aos aparelhos eletrônicos da Terra, implantando-os em obsediados? Ramates. Vamos recordar o que foi dito antes sobre a formação dos planetas. Cria-se primeiro, a partir de fortes mentalizações dos engenheiros siderais, a aura planetária em campos inferiores à adesão da matéria, para depois então ser plasmado o corpo celeste denso. E o que vem a existir na Terra ou em outros planetas em termos de bens materiais a serviço dos homens, como aparelhos de comunicação, veículos e equipamentos médicos, por exemplo, são cópias do que já existe em várias moradas no astral. Entretanto, os homens não copiam por meio de intuições apenas o útil que conduz ao progresso, mas também o que nasce em umbrais inferiores. Como a atuação de entidades espirituais ignorantes e negativas é muito intensa no planeta, os homens ficam sujeitos a desenvolverem inúmeros instrumentos que levam à patente, podemos assim dizer, dos umbrais inferiores. Cabe nesse ponto então um dado importante sobre ignorância espiritual e sabedoria no uso de bens materiais, a qual pode ser para o bem ou para o mal. Pois da mesma forma que se evolve para o bem espiritualmente, também se adentra no mal quanto ao uso da matéria de modo inadequado. A prova disso é que os homens no início fabricavam pequenas armas, evoluindo a ponto de construírem a bomba atômica. Uma das atividades dos espíritos trevosos que se voltam para pesquisas nos umbrais inferiores é justamente criar equipamentos e instrumentos etéreos a serviço do mal, para ser copiados intuitivamente na Terra, seja em termos de ideia ou de produto acabado, ou até para ser utilizados no plano espiritual, agindo sobre os encarnados. Esse é o caso do vampirismo eletrônico, ou obsessão controlada à distância, quando o obsessor produz ou utiliza aparelhos eletrônicos etéreos, tipo chips nem sempre isométricos, implantando-os no duplo etéreo justamente na área óssea do plexo da coroide, reguladora dos chakras como vimos, para que, de forma contínua atue sobre o equilíbrio do encarnado. Esse aparelho age dentro da mesma filosofia dos cavalos de Troia que fluem pela internet, e que possibilitam aos hackers o controle à distância de um computador. A inserção destes aparelhos no duplo etéreo se faz de muitas maneiras, como por exemplo, durante uma cirurgia material pela qual o obsedado tenha passado sob efeito de anestesia, ou mesmo com as viagens astrais durante o sono. Nessas ocasiões o espírito momentaneamente fora do corpo denso é retido nos umbrais inferiores, enquanto o obsessor atua sobre seu duplo etéreo. O referido aparelho ou chip funciona de modo a recolher sinais externos que partem do obsessor como sendo pulsões estimulantes, através de verdadeira radiofrequência. Com isso o obsessor tem a capacidade de atuar sobre os chakras do obsedado, causando problemas no corpo denso, notadamente o descontrole dos circuitos do sistema nervoso no âmbito da glândula pineal, o que provoca enorme sofrimento e elevado desequilíbrio dos movimentos. Embora essa não seja uma prática de obsessão muito difundida, é bastante séria. Certos chips obedecem a regras específicas só conhecidas pelo obsessor, que é o único capaz de retirá-los sem causar danos no obsedado ou mesmo o seu desencarne. O obsessor, assim, estabelece uma regra similar à da codificação, em situação idêntica a de certos problemas de análise combinatória em que somente o autor da questão sabe resolvê-la. E, por outro lado, por analogia, esse sistema de codificação não se baseia em campos pseudo-aleatórios, limitados por intervalos conhecidos, como acontece na Terra devido às fronteiras impostas pela matéria, mas a parâmetros teoricamente infinitos, situados no microcosmo do próprio obsessor. Alguns desses chips, entretanto, mal colocados podem ser anulados por simples passes magnéticos, enquanto outros colocados em certos indivíduos podem ser rejeitados naturalmente, em rejeição do tipo hiperaguda ou imediata, devido à incompatibilidade plasmática. Da mesma maneira que um órgão humano transplantado pode ser rejeitado. Mas os que permanecem e que dependem da codificação estabelecida pelo obsessor exigem a presença deste, que é atraído, numa cirurgia espiritual realizada no corpo etéreo do obsedado.
De outro modo, podem ser estabelecidos severos danos sobre o equilíbrio do obsedado, como já foi mencionado antes, e até o seu desencarne.